Rose, Rosa está cobrando R$ 1.000, muito caro. Isso é um desrespeito. O que fizeram com você, eu considero no mínimo um desrespeito. Mas hoje, fortalecida do jeito que você é, Sim, sim. com a força, com a marca que você tem. E continuo com cara de pobre. Não, ela não vai fazer isso com outra pessoa. Sim, o mais legal é que ela passou por isso, porque Paulo Freire diz, né, que se o oprimido não vai atrás de conhecimento, quando ele tiver oportunidade no lugar do opressor, ele fará o mesmo. Você não faz isso. Então, Sim. você ressignificou, apesar de dizerem que a palavra está gasta, mas ela vai continuar sendo usada aqui. Sim. Porque a gente acha Na que minha vida é muito necessária. Na minha foi essencial. Porque ressignificar, minha gente, é semiótica pura. É Humberto Eco total. Sim, porque sim. não é só você realmente transforma. Você não muda de fase no videogame se você não vai para outra dimensão da sua realidade. Então, você olhou aquilo e estudou. Eu sei que você estudou os estoicos, enfim, a gente troca muita ideia, né? Por isso que você está aqui, inclusive. E você realmente ressignificou. Então, por isso que hoje você, no seu café, quando entrar uma pessoa com cara de pobre, você vai tratar ela do mesmo jeito se ela tiver cara de rico. Exatamente. E tem um detalhe. O filósofo Nietzsche, Sim. ele dizia que aquilo que não me mata me fortalece. Me fortalece, me torna mais forte. E o povo diz o que não mata engorda. O que não mata, pronto. O povão diz o que não mata engorda. É por isso que você tem que estar forte para você receber os ataques e dizer, tá tudo bem, porque o ataque pertence a você, não a mim. Um dos objetivos desse programa é incentivar que as pessoas leiam mais, tá certo? Leiam e escrevam. E estabelecer que cada um tem um tipo de, digamos assim, de linha de pensamento diferente e que juntos a gente poder fazer essas trocas, né? Eu trouxe aqui 3 livros que me acompanham bastante há algum tempo já. E pedi para as meninas também trazerem. As meninas é ótimo. Então adorei as meninas. Aqui, ó. Os livros. Eita, pronto aí. Os livros delas. Então, assim, vou falar os meus. Existem vários, né? Mas dessa vez eu escolhi esses 3. Essa aqui é Hannah Arendt, tá bom? Hannah Arendt é da filosofia e o nome do livro é A Condição Humana. Ele é um livro que a gente estuda em filosofia, direito, a gente estuda em sociologia. E Hannah Arendt, ela estudou uma coisa que a gente falou aqui nesse podcast, né? Na época do nazismo, por que as pessoas foram capazes de fazer coisas tão terríveis com outros seres humanos? Elas estavam no piloto automático. Não tinha internet, mas tinha uma coisa chamada burocracia. E os nazistas, eles foram ensinados a cumprir ordens, sem pensar no que está fazendo. E aí, em nome disso, a gente viu o que aconteceu com o nazismo. Então, ela faz uma análise disso, de como a gente não pode estar vulnerável às influências e fazer as coisas só porque alguém está mandando a gente fazer. A gente tem que ter espírito crítico. Comunicação não violenta, porque, enfim, é a minha busca, é onde eu quero chegar. Eu estudo, mas ainda não cheguei lá. E é o Marshall, né, Rosenberg, que é um psicólogo, e ele estabeleceu uma técnica de gerenciamento de crise e de resolução de conflitos, de mediação. Ele trabalhou em guerras, ele primeiro trabalhou nas escolas, promovendo esse convívio, né? Pela primeira vez na década de 60, negros e brancos estudaram juntos nos Estados Unidos, e não foi fácil. E aí ele foi estabelecendo essa técnica baseada em várias teorias, né? E o mais novinho, que chegou agora, que é o Capitalismo da Atenção, que vocês têm que ler. Minha gente, eu já li esse livro, estou lendo de novo. Tem tudo a ver com o que Meire falou, com o que Rose falou. Tudo a ver. É muito complicado a gente ser um ser humano melhor se a gente não tiver espírito crítico. Então, a gente está sendo absorvido por um aparelho agora, né? Não é mais a burocracia, não é o nazismo, é o capitalismo da atenção. Uhum. O que é que você está dando atenção? Ao seu filho, de 4 anos, ou isso aqui? Então, vale muito a pena, tá bom? Ele é jornalista, tem um programa nos Estados Unidos, o autor,
E ele fala sobre isso, como está cada vez assim mais difícil você segurar a atenção das pessoas e que elas estão perdidas, né, com a infoobesidade, como o Rose falou. E Meire, o que foi que você trouxe? Ai, Rosa, meu livro de cabeceira, meu livro de carro, meu livro de trabalho, meu livro de dia, meu livro de noite, vai ser sempre esse aqui, ó. Tá bem de livro, hein? A Bíblia. E essa aqui especificamente eu ganhei de uma grande amiga, Tati Brito, e ela disse: Meire, essa Bíblia é especial, essa é de Joyce Meyer. Quem costuma ler a Bíblia vai saber, porque ela é uma Bíblia comentada. E a Bíblia, ela faz uma diferença imensa na minha vida. E você pode até me perguntar a que religião você pertence. Eu pertenço a toda religião que tenha Deus no centro. Eu sou cristã. Independentemente de rótulo, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu acredito em histórias contadas na Bíblia e tenho a minha interpretação. A Bíblia serve para mim como um livro que muda a minha forma de ver a vida, que melhora o meu jeito de me comunicar com as pessoas. Porque a Bíblia, para mim, não só conta histórias. Ela mexe com a minha mentalidade, ela muda o meu humor e ela me direciona. Por exemplo, me permita, hoje eu separei aqui, eu gosto muito dos salmos, e você Eu também, sabe disso. Eu tenho... Você me casou. Me casou com um salmo. Verdade. Os salmos, para mim, eles falam muito porque eles me dão É respostas. verdade, eles são lindos. E aqui eu deixo essa orientação para você que está em casa, se tiver aperreada, aperreado, no sufoco, sem saber para onde vai, ó, fecha os olhos, faz um pedido a Deus que Ele te dê uma resposta através da Bíblia. Fecha com muita fé e abre. E tenta interpretar o versículo que caiu para você. Eu trouxe hoje aqui o Salmo 34, porque eu acho que ele... Pra gente foi. Para todos nós e para você que está em Que casa. bom, amiga, que bom que você fez isso. Obrigada. É de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. E o Salmo diz o seguinte: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. O salmo é maior, mas esses versículos eles falam muito da busca por uma força maior que pode nos ajudar aqui na Terra. É o invisível que nos fortalece. Você sabe... E ele foi, desculpa, mas só para eu perceber se eu entendi, ele foi chamado de louco por acreditar? Não, veja. Que você falou antes É do... porque Joyce Meyer, ela explica cada capítulo da Bíblia. Então, quando você não entender, você vem aqui, ó, colocando a Porque palavra você em falou ação. isso, né? O Ele Salmo foi... 34 nos encoraja a provar e ver que o Senhor é bom. Pense por um instante na sua comida favorita. Você pode imaginar o seu sabor e prazer que ela dá? Como é infinitamente maior o prazer de conhecer a bondade de Deus. Quando você diz de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu, às vezes a gente precisa... ele se fingiu de Isso, louco, às entendi. vezes a gente precisa, né? Eu faço isso direto, fingir de louca. Com certeza, senão eu não tinha sobrevivido, amiga. Mas isso é a sabedoria. É sabedoria. Eu tô lendo um livro de Rosa Monteiro agora, que é O Perigo de Estar Lúcida. Tem tudo a ver. Olha, Deus está falando comigo sempre. Fiquei arrepiada agora. Eu estou lendo esse livro, eu podia ter trazido ele, mas como era ficção, eu não trouxe. Só que não é só ficção. Ela fala de como pessoas mais criativas do mundo, grandes escritores, foram considerados loucos. Então a gente está aqui acreditando numa coisa que muita gente pode achar loucura. Mas a fé, ela salva, né? Que é a gentileza, que é o poder do diálogo aberto, que é aquela esperança de que a gente pode sim, enquanto ser humano, se entender. Eu acho assim, esse salmo foi pra gente. Os livros, eles não falam só de ideias, eles mudam comportamentos. E eu gosto muito de um livro que, ao final da última página ou da última leitura, ele continua nos acompanhando pela estrada. A Bíblia tem esse poder. A gente termina de ler, pelo menos comigo, e o que eu li na Bíblia vai me acompanhando. Eita, eu preciso me lembrar. Por isso que eu trouxe esse livro aqui, o Mindset. Eu ganhei de um seguidor.
que foi até um local onde eu estava, e ele disse, eu trouxe esse livro para você, e tá até autografado, eu jamais vou esquecer, viu, Wellington, desse livro que você me deu. E foi aí, sobre a nova psicologia do sucesso, que eu consegui entender várias coisas. E eu sugiro para você e para todo mundo, que eu acho que vocês já fazem, que vocês são da minha época, de escrever as coisas num pedaço de papel. A gente falou disso, não foi, Minha Rose? gente, Os isso livros aqui- são tudo riscados, ó, da gente. Muito, O muito. livro da gente é tudo riscado. Pois é, e aí eu faço o seguinte, mesmo que eu perca o papel depois, mas eu sou muito de fixação através da escrita. Eu leio e escrevo, e aí entra na minha cabeça e fica por ali. Por exemplo, quando eu comecei a ler, isso aqui é antigo, esse pedaço de papel, quando eu comecei a ler o Mindset, foi quando eu comecei a entender que o Mindset é um conjunto de crenças, de valores, a bagagem que a gente traz e que termina moldando as nossas escolhas, e tem um conceito que ela traz aqui, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. O fixo é quando você nasceu com aquilo e você acha que não vai sair daquilo nunca. Aí, meu filho, lascou. Aí tem o mindset de crescimento, que é aquela inteligência, aquela habilidade que você sabe que você não tem ainda, mas que você é capaz de desenvolver. E aí você vai treinar. E aí você consegue. Pô, vai, rala pra caramba e você Tu já consegue. fez isso comigo tanto. Ai, gente, e tu também não já é? fez Eu isso já tava comigo. pra baixo assim, Aí achando tem- que não conseguia. E tu chegou lá e me botou pra cima. O jeito Harvard de ser feliz, Rose. Ah, esse é massa, esse eu já li. Eu comprei esse livro movida pela moda. Não tive tempo de ler. Rosa sabe, eu entro numa livraria, a minha compulsão é por comprar livros, além dos livros que eu já ganho. Então É a tem, mesma doença da gente. tem livro lá em casa, no meu quarto, no banheiro, no escritório, na sala, nas gavetas, porque assim, onde eu tô, eu puxo para ler, mesmo que eu não leia até o fim, mas eu preciso estar sempre em contato com algum livro. E o jeito Harvard de ser feliz, eu comprei porque eu queria entender, né? E aí eu comecei também com papel. Eu anoto, gente, eu anoto tudo. O Shaw Achor, que é o escritor, ele é um dos mais populares, né, do TED. E aí ele explica de uma forma muito simples que, através de experimentos, ele descobriu que o padrão de comportamento de quem é feliz, de quem tem sucesso, é bem diferente do que as pessoas absorvem como verdade. Porque ele diz que para ser um sucesso, você precisa estar feliz. Ao passo de que muita gente acha que para ser feliz, precisa ter sucesso. É o contrário. É verdade. E aí ele mostra aqui. Tem gente que diz, porque é uma psicologia positiva, é piegas. Não, gente, não é. E assim, é como ver esse copo. Eu já bebi a água. A água tá aqui, ó. Aí tem gente, você vê o copo meio cheio ou meio vazio. Não interessa. Interessa a forma como eu quero que o copo esteja. Porque se ele tá meio cheio ou meio vazio, eu posso encher. Eu posso jogar fora, ele pode estar vazio. Então, assim, a gente se colocar numa posição de que a nossa mente esteja leve para a gente prosperar com aquilo que a gente tem. E esse último livro aqui, ó, Aristóteles no Mundo Digital, a Comunicação do Século XXI, Vera Iris Paternostro. Quem é da área de comunicação, de jornalismo, vai lembrar dela, porque fez parte da nossa vida. verdade. Inclusive, Ela é eu maravilhosa. não pude ir para o lançamento, mas ela, através de uma colega, ela me enviou o livro Ai, que luxo. autografado. Que luxo, amiga. E falou comigo pelo celular, porque eu sempre fui muito fã dela. E ela nos ajudou muito em muitas palestras, né? Quando a gente trabalhava lá na TV Globo. Pois é, eu tenho aqui, ó. Sim, sim. Que maravilha. vaidade. Tu foi, né, amiga? Tu o foi pro autógrafo. lançamento. Que Sim, massa. eu fui. Então, eu vi assim, no teu Insta. E tem uma série de livros que... Pronto, eu tenho um livro de Oprah que eu acho maravilhoso. Oprah, para mim, Winfrey, ela é uma referência, né? Uma mulher negra que venceu... Ela é top. barbáries e hoje é milionária, bilionária, enfim. Para mim, ela é um exemplo de comunicação que E ela deu ajudou certo. muita gente, né? Ela fez isso no lugar. Quando ela chegou lá, ela fez o que Paulo Freire fez, o que a gente faz assim. Quando a gente chega lá, a gente vai e faz diferente do que a gente sofreu, né? Ela ajudou muita gente, Ofra, né? Ela tem uma comunicação fluente, né? Ela sabe como chegar no coração das pessoas através de uma pergunta. Sim. É aquela questão da escuta. Eu preciso escutar você falar para entender a sua história
e avançar na nossa conversa. É aquela entrevista que você faz com o coração e não apenas com técnica. Ela une os dois. Exatamente. É verdade. O que eu sei de verdade é o nome do livro dela. O que eu sei de verdade. Não tem nada a ver com com as técnicas. Ali ela fala de uma forma muito humana sobre o que ela aprendeu diante das coisas que ela vive, que ela viveu. Então, assim, é o que eu posso contribuir Um bocado hoje. de Mas assim, coisa. se fosse para escolher um deles, eu escolho A esse. Bíblia, né? Eu escolho esse. E Então, a senhorita? A minha vida literária foi forjada desde a minha infância por crônicas e biografias. Sempre gostei muito de crônicas. Eu sempre fui muito fã de Rubem Braga, Maravilhoso. Lígia Fagundes Telles. Maravilhosa também. Lia muitos romances de Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos. Eu tive, graças a Deus, tenho uma biblioteca bastante vasta. Só que eu estou numa fase da minha vida que eu quero me dedicar à filosofia. E eu escolhi, entre várias linhas filosóficas, eu escolhi o estoicismo. Por quê? Porque eu era muito intransigente com as coisas. E o estoicismo me ensinou uma coisa extremamente básica. Respeite a sua natureza, a natureza do outro, e tenha a consciência que muita coisa não está no seu poder de transformar. Certo? Você tem que ter o entendimento que algumas coisas não estão sob o seu controle, mas outras coisas estão sobre o nosso controle. Então, eu comecei pela história de Marco Aurélio. Ele não era budista. Ele foi um dos 5º melhores imperadores de Roma. Enfrentava guerras, batalhas, ódio, inveja, né? E o que ele criou? Criou o hábito de escrever, de fazer um diário. Isso aqui é um diário, tá certo? Em que ele escreveu aleatoriamente. Cada vez que ele chegava na tenda dele, de uma batalha, ele escrevia alguma coisa que ele pensava. E foi justamente entre todos os estoicos, né? Tem um Sêneca, tem um Epicteto, que era inclusive um escravo, né? E a base de tudo é essa. Tem algumas coisas que não estão sob o nosso controle. O tempo, o comportamento das pessoas, como ela reage a gente. Mas o que pode ser transformado em você, então está sob o seu controle. Nossa, que coisa linda. Então, eu estou lendo O Jeito Estoico de Viver. E eu faço que nem você, ele é todo, né, todo marcado, todo a gente riscado. falou disso, não foi, Rose? Como a gente ontem, risca os livros. eu tô tão, assim, viciada no estoicismo, que eu quero que transforme vidas, que ontem eu comprei sobre a vida feliz e tranquilidade da alma de Sêneca, que também escreveu sobre a brevidade. A gente não tem noção da vida, A gente pensa que é para sempre. É verdade, Rose. E a gente tem que ter noção da finitude, que daqui a 2 segundos ou daqui a 10 anos podemos morrer. E essa consciência da nossa finitude faz com que a gente se atenha ao que realmente vale a pena. A consciência da finitude tem batido muito à minha porta, Rose. Sim. Eu estou chegando aos 50 anos e isso apareceu na minha cabeça e eu não sei porquê. Eu já disse várias vezes, eu tenho que me policiar porque eu acredito na energia quântica. Eu já disse várias vezes, poxa vida, eu estou chegando nos 50 anos, daqui para frente é só lucro. Então, assim, mas foi lucro sempre. Sim. Não é sim, verdade? Sim. Já valeu a pena, já deu certo. Até aquelas pessoas que dizem assim, eita, eu queria tanto ter chegado mais longe, calma. Sim. Já deu certo. Já deu certo, né? Todos os verdade. dias, quando eu acordo sobre essa finitude da vida, Sim. eu não tinha esse hábito, até praticar e me envolver mais com a energia e com a física quântica. Todos os dias, eu me vejo conectada com a força divina, Sim. a quem eu considero Deus, e tenho também consciência de toda a energia que nos cerca e do poder no qual a gente está imerso. Então, todos os dias eu fecho os olhos, acordo, vejo que estou viva, fecho os olhos de novo, levanto as mãos para cima e me conecto com Deus, com todas as forças. E é como se a natureza e o universo estivessem em volta de mim,
para agradecer, que daqui para frente é só lucro. Exatamente. E eu queria também só fazer falar sobre a questão da Bíblia. Eu sou leitora assídua da Bíblia e ainda tenho um hábito para superar os dias de insônia o audiobook escutando a Bíblia. Aconteceu um incidente, a minha vida é cheia de incidentes tão engraçados que no momento você fica angustiada, mas depois você reflete e diz, isso é uma boa história para contar, porque a vida da gente tem que ter boas histórias. Histórias alegres e tristes. Então, na minha biblioteca, na minha casa, tem a Bíblia, na sala tem uma Bíblia, no meu quarto tem uma Bíblia, na cafeteria tem uma Bíblia. Porque todas as vezes em que eu me sinto insegura, ocupada, né? Ocupada com alguma coisa que eu não tenho controle, porque não é fácil a gente mudar a mentalidade da gente. Eu vou lá e leio uma passagem bíblica para poder me reconectar com Deus e de ele dizer, olha, calma. A Bíblia te alimenta, não alimenta? Fica tranquila que nada é para já. Tá certo? Mas aconteceu um incidente dentro da minha própria família. De eu receber uma pessoa que é evangélica e eu, com muita alegria, falei, então, olha, eu sou uma pessoa muito feliz porque eu tenho o hábito de ler a Bíblia. E essa pessoa chegou para mim e disse, até o diabo lê a Bíblia. Agora, por que ela fez esse comentário? Porque ela se apoderou desse livro por ser evangélica e por achar que ela tem um Wi-Fi direto com Deus, eu sou mundana. Proselitista. Ela foi proselitista. Eu sou mundana. Olha, tem muita gente que usa mal a Bíblia, mas assim, a gente também tem que ver, a gente que é jornalista, que tem muita gente também, não precisa nem ser só, assim, tem essa questão aí da religião, né? Mas quando a gente vai para outras coisas também, tem gente que lê O Capital de Marx e também quer empurrar a goela abaixo o que ele interpretou e o que ele leu, entendeu? Sim. Então, só abrindo um parêntese aí, que o proselitismo não só tem a ver com religião, não, tá? Politicamente, você pode ser proselitista, não é verdade? Então, assim, isso é proselitismo, né? Exatamente. Não foi legal o que ela fez. Não foi legal. Né? Mas, enfim, resumo, nós somos os livros que nós lemos, nós somos tudo que a gente estudou, as experiências boas e ruins que nós tivemos desde quando chegamos aqui até agora. Então, eu penso que nós três somos felizes. E na redação, eu tinha o hábito de dizer para Mary... A gente sempre foi, muito, Mary, todas três, é sorrisão, né? Eu dizia para Mary... Deve ter gente que achava que a gente era meio abestalhada, né? Aí a gente fingia de doida. Deixa achar, né? Deixa achar. Eu dizia para Mary, se você gosta de mim, e eu gosto de você, nós duas somos duas gostosas. E eu que gosto de vocês duas. O bom humor nas relações faz diferença. Faz a diferença no modo de viver. Todas as duas aqui, eu já trabalhei e sou testemunha, né? Esse bom humor é a maior gentileza que vocês podem oferecer para as pessoas. E olha que a gente foi bem comportadinha hoje, porque fora dos microfones as conversas são outras, e aí eu deixo com vocês a imaginação. Aí é o sagrado, é o bunker da gente, É o bunker. É o bunker. A gente precisa ter leveza nas nossas relações. Exatamente. Porque a vida já está muito dura, né, gente? Então, a gente precisa realmente fazer escolhas de estar perto de pessoas que nos completam, ou então que tiram pedaços de nós, mas que nos fazem bem. E o próximo programa, a gente vai ter outro convidado aqui, que a gente ainda não definiu, mas a gente vai falar disso, de como discordar, né, sem ser violento, manter aquelas relações, apesar das discordâncias, né? Eu trouxe aqui, a gente está terminando por causa do tempo, mas assim, tá terminando o programa. A minha relação com elas é ad eterno. Mas, olha, eu aproveito para pedir para que vocês nos acompanhem nas redes sociais, no YouTube, tanto no meu Instagram, no Instagram de Rosa. Mary também vai compartilhar, vai apoiar a gente para que seja um projeto que seja para sempre.
né? Que a gente consiga Enquanto- realmente trazer outras pessoas. E aí eu vou trazer da próxima vez alguém que pense bem diferente de mim, mas que eu consiga discordar, que a gente pense diferente da gente, Sim. mas que a gente consiga discordar sem deixar de ser gentil. Já fica o desafio aqui pra gente. E dizer assim, minha gente, muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu sei que essa mulher é uma lutadora, assim, é arrimo de Obrigada. família, é arrimo de família, tá? Para Vamos todo mundo juntas. entender. A família dela, o que ela faz pela família dela foi o que meu pai fez por mim, né? Então isso me emociona muito, ela sabe disso, né? Obrigada. Em outro Então- programa a gente chora aqui com histórias de Meire. Já chorei muito vendo ela falar da vida dela e me orgulha muito a nossa amizade e agradeço muito porque é um sábado de manhã para você. Eu sei como é difícil, não é fácil, né? E essa Rosa, aqui também, existe uma coisa chamada prioridade, que a Ô, gente amiga. dá a quem merece. Ô, amiga, obrigada. Obrigada por ter me Obrigada. convidado para esse momento tão Foi lindo, o né, primeiro. Rosa? Muito Foi o obrigada primeiro. também. Muito É o obrigada. número 1, isso vai ficar para a história, né? E Rose, muito obrigada, Muito obrigada por acreditar também, filha. também nesse projeto. E compartilhar comigo. Veja, eu costumo dizer que isso é eu digo com toda tranquilidade, com muita gratidão. Eu fui ungida, nós somos ungidas por Deus, tá? Porque a história da gente e as oportunidades que a gente tem não é por acaso. Não, é que ela faz com o meu texto, assim, minha gente, ela pega meu texto e transforma numa coisa. Tecnologia social, eu tenho que falar desse Tá termo. vendo? Ela pegou e falou isso, e é isso mesmo que a gente quer. Vamos voltar a dialogar. A gente ficou muito chato. Fica cada um na As sua conversas, bolha. os encontros são necessários para a nossa Pra evolução. gente pensar E nenhum diferente. encontro acontece por acaso, não é Não, verdade? e o que é que Exatamente. tem se a gente pensa diferente? Isso é legal. Assim, a gente tem tanto tempo de amizade que tem coisas que eu discordei de vocês e hoje eu penso igual a vocês e vocês pensam um pouquinho igual a mim. Então, a gente precisa dar tempo. Sim. Não pode ficar cada um na sua bolha. A gente tá virando, tá pegando... porque pensa diferente de mim é meu inimigo. Isso é muito... A gente tá ficando burro, a humanidade, com isso, né? Então, quero agradecer muito Ai, e obrigada. teremos outros, se Deus quiser. E Ele está Claro. querendo e o Espírito Santo está aqui com a gente. Amém. Acredite, viu? Tudo dá certo se você tirar a bunda do sofá e correr. É isso mesmo. Vamos embora, vamos embora. É.